Bora lá, galera. Marcel da WordCar. Fazer um vídeo agora não é para mecânico, é um vídeo mais para entusiasta e mais para esclarecer a toda essa galera aí que chega na oficina e escuta algumas linguagens e não consegue compreender o que significa, o que é, tá? Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho. Bom, pessoal, o que acontece? Quando você chega numa oficina e o seu mecânico fala, o seu carro está fora do ponto, o que ocorre? Para você trocar a correia dentada, isso aqui é um exemplo só, tá? Aqui eu coloquei 3 kits para troca de correia dentada. Aqui a gente tem o kit da linha Ford, aqui a gente tem o kit da Peugeot, Citroën, alguma coisa de Renault, tá? E aqui Renault, beleza? O que acontece? Quando o cara fala isso, significa que ele tem que tirar alguns parafusos, tem que inserir algumas ferramentas. Tem que inserir algumas ferramentas, conforme eu estou falando. E aí vai entrar esses jogos aqui, essas maletas, com essas ferramentas específicas para cada tipo de motor, tá? Às vezes não tem nada a ver o ano do carro, porque às vezes o mesmo carro, ele utiliza a mesma montadora, não é nem o carro, ela utiliza aquele motor ali durante mais de 10 anos, tá? Então a ferramenta se aplica para diversos anos daquele carro, tá? Então é isso que ocorre. Quando você chega na oficina e o cara fala que ele não tem a ferramenta para colocar no ponto, ou ele está desconfiado de que você fez em algum outro local, que não tem tecnologia suficiente, e ele fala que tem que conferir o ponto, seria isso aqui, ponto da correia dentada. Mas existe uma outra coisa também, que é o seguinte, é o ponto da ignição eletrônica, que aí já é mais a questão daqueles carros com distribuidor. Não significa que é carburado, tá? A gente tem carro com injeção eletrônica com distribuidor e tem carro com carburador com distribuidor. Aí já seria esse outro equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí seria uma simples pistola de colocar no ponto, tá? Ela vê quantos graus o carro tá. Essa daqui, no caso, ela vê até o RPM do carro em funcionamento, tá? Porque para colocar no ponto certinho da ignição, você é necessário ter uma pistola dessa. E não simplesmente o que muitos fazem por aí, que é o que, Marcelo? Eles fazem o seguinte, eles às vezes não têm aquela pistola, e aí o que o cara faz? O cara simplesmente ele vai na sensibilidade dele de profissional que ele é e fim de papo. Não vou falar que não vai ficar bom, não vou falar isso, porque às vezes o cara é tão treinado naquela determinada marca, naquele determinado motor, ele tem um sentido bem apurado e ele consegue um resultado final bem legal. Não vou ficar aqui criticando ninguém, tá? Mas é isso que acontece. Quando a gente chega na oficina e a pessoa fala, seu carro está no ponto, vou ter que verificar o ponto da correia dentada, vou ter que verificar o ponto eletrônico do carro, é isso aí, beleza? Eu vou abrir para vocês aqui um manual e vou mostrar para vocês o porquê que a gente usa essa marca de ferramenta, tá? É uma das marcas mais respeitadas aqui no nosso Brasilzão. É umas que tem um preço também bem mais elevado, mas o sincronismo fica perfeito, a gente não tem dor de cabeça, é uma ferramenta que dura se cuidar para a vida toda. Então, para você que é entusiasta, se você tem ideia, vem aqui, ó, o procedimento completo de ajuste e sincronismo de motores. E vem as fotos mostrando exatamente o passo a passo da montagem e da desmontagem, galera. O que o mecânico necessita fazer, tá bom? Então, se o mecânico ele tiver um pouquinho de empenho, boa vontade, tá? Ele vai conseguir colocar o seu carro no ponto direitinho, naquele serviço que você está pagando para fazer a troca da correia dentada. Ele não vai vacilar e você não vai pagar o serviço 2 vezes, tá? Isso acontece muito, muito. A nossa loja lá do Rio de Janeiro, por exemplo, eu já peguei muitos clientes
que entraram na loja pedindo só para verificar o ponto, porque eles vão para a internet, hoje as pessoas vão para o YouTube e conhecem e começam a pesquisar e veem que às vezes o defeito do carro dele pode ter sido aquele mecânico que deixou fora do ponto. Então o cara paga novamente para a gente somente verificar se o carro está no ponto. Se você estiver levando uma oficina de confiança, você não vai passar por isso. Se o cara se empenha bastante, se ele usa os equipamentos corretos, você não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então se liga no que seu mecânico está fazendo, tá? O que ele tem de tecnologia lá dentro, bate um papo legal com ele e aí você vai ter esse retorno aí legal. Vou mostrar mais alguma coisa aqui para vocês ficarem por dentro. Bora lá, pessoal. Esses dois caras aqui é o que a gente chama de torquímetro. O pessoal fala muito, você tem torquímetro na oficina? Também entram muito perguntando isso. O que seria o torquímetro? O torquímetro é uma chave que dá o aperto correto, tá? Aqui a gente tem as escalas e a gente regula ele com o aperto correto de acordo com o manual de instrução. O manual de instrução ele vem dizendo quantos newtons a gente tem que apertar, quantos quilogramas aqui, ó. Por exemplo, ó, primeiro torque 30 newton, segundo torque 84 graus. Então você tem que ter diversos carinhas desse aqui. Você tem que ter torquímetro de estalo, você tem que ter torquímetro de grau. Se você não tiver o de grau, tem uma ferramentinha que você adapta aqui, tá? Que é feita para isso, para você fazer o ângulo em questão de graus. E é por isso que o pessoal pergunta. Nas nossas unidades, aqui em Canela e lá no Rio de Janeiro, a gente utilizou padrão esse torquímetro aqui para apertar roda de carro. Por quê? É muito chato quando a pessoa chega na rua e aí o que acontece? A pessoa chega na rua, fura o pneu e não consegue tirar. Por que ele não consegue tirar? Porque as pessoas usam aquela chave de impacto com uma força elevada e aí o que acontece com isso? Fica apertado demais. Fica ruim para o proprietário fazer uma troca de pneu furado e muitas das vezes estraga o parafuso que segura a roda. Então, para a gente se isentar dessa responsabilidade, não trazer essa dor de cabeça para o nosso cliente, o que a gente passou a adotar já há cerca de uns 8 anos mais ou menos, acredito que até mais, a gente usa o torquímetro para aperto de roda também. É um torquímetro mais simples, mais barato, é claro, porque não é um aperto com exatidão super precisa como é um aperto de um cabeçote, por exemplo, tá? De uma flange de plástico, que é diferente, é um torque bem mais baixinho, mas é bem interessante a oficina que utiliza esse tipo de procedimento, tá? A gente da Worldcar utiliza, galera. Então tá explicado o que é o tal do torquímetro. Você utiliza torquímetro? Vou mostrar para vocês o que é a chave de impacto, que é aquilo que aperta demais. Beleza, galera. Isso aqui são ferramentas de impacto, tá? Isso aqui é uma chave de impacto que você pode até utilizar para apertar a roda. Você vem aqui, ó, pega um cachimbo ou soquete, coloca aqui, beleza? Aqui, liga ali, ó, no ar comprimido, tá? Aqui tem uma pressão também que tem que ficar certinha, até para não haver o desgaste dessa chave de impacto, tá? E aí o cara pega essa chave de impacto, ao invés de utilizar somente para encostar o parafuso e agilizar o serviço, e para também aqueles parafusos bem apertados, ele não ficar sofrendo, ele aproveita e aperta com essa chave de impacto. E aí exige um aperto correto, coisa que nem sempre ela vai conseguir fazer. Ela vai fazer um aperto demasiado. Com isso, o que acontece? Você fica sofrendo para tirar um pneu, para trocar um pneu furado, tá? Então tá explicado o que acontece e o que tem que ser feito. Vamos usar o torquímetro para o que tem que ser usado, vamos usar as pistolas para o que tem que ser usado, beleza? Outra coisa, galera, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ser um vídeo bem interessante. Outra coisa, o que ocorre?
Marcelo, tem scanner na oficina? A pergunta sempre é essa. Tem scanner. Tá? Vou mostrar ele para vocês. O que é um scanner? Bom, galera, isso aqui é um scanner, tá? Esse é um scanner. Essa tomadinha liga lá no seu carro e liga aqui nesse carinha aqui, tá? Marcelo, o scanner vai consertar meu carro? Não, o scanner não vai consertar seu carro. 90% das vezes ele não vai consertar o seu carro. O que vai acontecer é o seguinte: o scanner é um scanner de diagnóstico, tá? O que ele vai fazer? Ele vai chegar para o mecânico e vai dar uma direção ao mecânico do que o mecânico tem que verificar e fazer. Por onde que o mecânico vai começar, tá? Para saber por que aquela luzinha amarela da injeção eletrônica acendeu no painel do seu carro. Sendo assim, tá? O scanner vai ajudar muito. Por quê? Ele consegue fazer leituras com o carro em funcionamento, analisar, diagnosticar, tá? O que está ocorrendo com cada sensor. Se esses determinados sensores eletrônicos, tá? Eles estão trabalhando na faixa de trabalho ou não. É igual quando você vai num laboratório de análise clínica fazer um exame de sangue. Você pega o resultado e lá vem o mínimo e o máximo de tolerância admissível. O scanner ele é igual, só que ele faz isso com o carro. Em alguns casos, ele conserta sim. Ele faz uma atualização de software, ele faz uma calibragem de sensores, tá? Então o scanner serve para isso. Mas tira da cabeça que o scanner conserta o seu carro. Na grande maioria das vezes ele dá um diagnóstico e o mecânico tem que trabalhar em cima desse diagnóstico. Beleza, galera? E na maioria das vezes também tem o seguinte. Ele dá um diagnóstico de que você tem 4, 5 sensores ali com defeito. Só que, na verdade, um sensor trabalha em conjunto com o outro. Então, vai do profissional saber o que ele está fazendo e não sair condenando todos os sensores que o scanner diagnosticou. Beleza? Então, tá aí mais uma ferramenta explicada para vocês, como é que funciona, tá? Scanner automotivo, tá? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal fala muito assim, você tem Raster? Raster é uma marca de scanner. Scanner existe mais de 50 marcas de scanner, entendeu? Então nem sempre chegue perguntando se você tem Raster. Porque se for aquele mecânico meio mal-humorado, ele pode falar, não tenho Raster. Ele tem um que às vezes é melhor, que é pior. Às vezes ele tem 4, 5, 10 scanners. Ele não tem o Raster, mas ele tem vários scanners. Então a gente vê de tudo um pouquinho aí nessa loucura da oficina mecânica. Vamos para mais uma ferramenta? E para que serve? Vamos lá. Esse cara aqui, com essas mangueiras. O que é esse cara aqui? Eu diria que é uma das ferramentas mais importantes na oficina mecânica. Tá? Essas mangueiras aqui é o seguinte. Você vai ligar uma na entrada e outra na saída. Tá? O que vai acontecer? Você tira ali, por exemplo, o filtro de combustível. Liga aqui, você vai ter, ó, saída do motor, despressurizar e entrada da bomba. Você fez essa ligação, você vai obter a pressão da bomba de combustível, tá? E você, aqui nessa escala, você vai obter a vazão, tá? Da bomba de combustível. O que seria a vazão? A vazão seria por quanto tempo aquela bomba consegue manter aquela determinada pressão. Porque às vezes você tem pressão, mas não tem vazão suficiente para alimentar o sistema da forma que ele necessita. Tá? Então eu diria que hoje a oficina que não trabalha com esse equipamento, não essa marca, tá? Esse equipamento que dê pressão e vazão, fica difícil. E é um dos testes mais usados em oficina que mexe com diagnóstico, com agente, com mecânica geral. Tá? Não seria mais aquele auto center, a pessoa que vende pneu, faz balanceamento, alinhamento, não seria esse tipo de serviço, porque às vezes o foco dele é pneu e não diagnóstico de injeção. Tá? Então, sendo assim, acho que é uma das ferramentas imprescindíveis, beleza? Mas o que eu posso mostrar para vocês, galera? A princípio é isso, vocês estão tendo uma ideia de quando vocês chegam na oficina, o que ocorre, o que rola.
tá? Tá bem cedinho agora, eu consegui fazer esse vídeo, a oficina tá parada. A gente vai abrir daqui a pouquinho. Então, a princípio, é isso, tá? Fica de olho aí para mais dicas. Se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que esse vídeo não é para mecânico, lembrando, galera. Esse vídeo é para proprietário de carro que chega na oficina e não entende a linguagem, tá? Vai passar a entender algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, liga pra gente, faz um comentário aqui, faça suas perguntas, a gente vai tentar esclarecer. Segue a gente no Instagram, no Facebook, tá? Dá uma moral pra gente, galera. Dá um joinha no nosso vídeo, segue a gente no YouTube, que vocês vão ter mais conteúdo nesse nível aí, tá bom? Aqui atrás um elevador E-Master, tá? Top de linha, show de bola, com 2 motores, é um elevador que a gente consegue levantar algumas caminhonetes. E beleza, galera. Forte abraço para todo mundo. Marcelo da World Car, Rio Grande do Sul, Canela.